Pessoal, tudo bem? Bom, voltamos. Essa é a segunda parte da nossa live. Pronto. Josimar está conosco novamente. Segunda parte da live, que é a parte das questões. Bom, eu vou repetir então essas questões só para a gente poder se organizar. Nós temos um tempo aqui agora, a gente pode responder com um pouco mais de tranquilidade, sem medo de o Instagram cortar nossa live. Bom, a pergunta do Felipe: por que não construímos os nossos monumentos? Itan pergunta que nós atribuímos a vitória desse projeto de memória senhorial, mesmo depois de tantos avanços na historiografia desde pelo menos 1980. Delba pergunta a quem interessa a conservação desses monumentos, o contexto que foi inserido e a pedido de quem. E Deise Emanuele pergunta se há uma discussão acerca da memória de Salvador a partir dos monumentos históricos de Salvador, o direito à memória da população negra, e indígena e trabalhadora. Bom, então são essas primeiras quatro questões. Eu estava respondendo, mas pode ser meio delicado, porque tem várias questões aqui que também tocam ao tema que apresentou, que Josimeire falou. Então eu vou tentar responder só aqueles mais diretamente relacionados à, à minha fala. Bom, Itan pergunta por que não construímos os nossos monumentos. Na verdade, Felipe pergunta por que não construímos os nossos monumentos. Bom, como eu estava dizendo na primeira parte da live, nós construímos os nossos monumentos. E a estátua de Zumbi dos Palmares, que se encontra hoje no Centro Histórico de Salvador, ela é um exemplo desse processo de construção dos nossos monumentos. Obviamente que ele não, que esses monumentos que são construídos aqui, eu estou pensando em monumentos apenas desse ponto de vista da fisicalidade de estátuas, que são marcadores importantes, e eu acho que é muito simbólico que uma estátua de Zumbi dos Palmares se encontre no Centro Histórico de Salvador, um espaço em que nós sabemos historicamente a força de trabalho de dezenas de milhares de pessoas negras, africanos e seus descendentes foi utilizada para levantar aqueles espaços, as igrejas, as ruas, enfim, tudo ali está muito simbólico que a estátua de Zumbi esteja ali. Só que mesmo a colocação da estátua de Zumbi naquele espaço também foi objeto de disputas. Então, ele continua sendo uma questão que é importante. No dia 20 de novembro do ano passado, eu tive a chance de ir no centro histórico para ver, enfim, como é que estava o 20 de maio naquela região, e eu vi que como as pessoas iam àquele espaço e visitavam a estátua de Zumbi. Quer dizer, ela também cumpre uma função importante, que acho que tem muito a ver com que a professora Josimere falou, porque enquanto eu estou chamando também, eu estou chamando muita atenção para essa memória da escravidão, e a professora foi perfeita quando ela chamou atenção para a dimensão do trauma, que eu acho que é um aspecto que a gente pode retomar depois. Ao mesmo tempo, é um local por onde passam diariamente centenas, talvez milhares de pessoas, muitos turistas. Eles têm a oportunidade de parar diante daquele monumento e ter a chance de ver uma história diferente do que você encontra na maioria dos museus e na maioria dos monumentos espalhados pela cidade do Salvador. Então, ela tem nós temos nossos monumentos, mas eu acho que a gente precisa construir outros físicos, mas também realçar o nosso próprio patrimônio, o patrimônio afro-brasileiro. Eu acho que também é importante desse ponto de vista realçar esse nosso patrimônio, que já vem sendo realçado em diversos aspectos, mas é preciso que a gente faça um avanço nessa discussão. Como esse patrimônio afro-brasileiro faz parte da sociedade brasileira? Porque às vezes me incomoda a forma como é colocada, que parece o patrimônio afro-brasileiro que é deslocado da sociedade, entendeu? Tem a sociedade brasileira e tem o patrimônio afro-brasileiro, que é uma outra coisa,
que não faz parte do patrimônio brasileiro. Então, acho que também uma disputa se eu estiver falando alguma coisa incorreta, por favor, Jasmine me corrija, mas eu acho que é também uma disputa para incluir esse patrimônio afro-brasileiro dentro disso que a sociedade brasileira hegemônica considera como patrimônio, inclusive artístico, cultural brasileiro. Acho que essa é uma das nossas batalhas, uma das nossas lutas. Sobre a pergunta de Itan, a vitória desse projeto de memória senhorial é porque você tem, Itan, me parece, essa é uma visão da abolição e no pós-abolição, a construção dessa ideia. Essa ideia da democracia racial, para mim, ela é fundamental para entender o porquê de, em pleno século XXI, 2020, no mês de junho, como o professor José chamou a atenção, tem gente até que deixou espantado também, professor, também fica espantado, José, com gente que se manifestava em relação à retirada das estátuas de uma maneira como se a gente estivesse promovendo quebra-quebra, sabe, na cidade. Quais são os significados mais profundos desse tipo de coisa, sabe? E me parece que uma das respostas é essa ideia da democracia racial que imperou durante tanto tempo na cabeça das elites brasileiras, justificava que não precisa ter um debate mais amplo sobre o que foi a escravidão no Brasil, sabe? Não, a gente resolveu isso. A gente resolveu isso em 1888 e pronto. Daí para cá a gente virou a página. É como se nada dali para trás existisse. E isso aí vai representando. Então, você vê isso a partir desse discurso, que inclusive aparece em outros espaços dessa memória nacional constituída, mas também a partir desses monumentos que fazem homenagem a essas figuras e que ignoram que elas tiveram um papel crucial na instalação da escravidão de africanos aqui no Brasil. Então, quando você ignora, você coloca tudo, aí sim, você joga tudo para debaixo do tapete nesse projeto vitorioso, porque justamente ele buscou apagar tudo isso, que essa memória da escravidão, da história brasileira, embora ela seja uma memória ainda muito forte, mas a gente não teve o processo de lutas ou pelo menos de discussão dessa memória como deveria ter sido feito. E como vem à tona agora. O fato de a gente estar discutindo isso aqui já mostra como a gente ainda tem que discutir isso. A gente tem que lidar com essa memória a respeito da escravidão, a respeito do tráfico de escravos. E não é uma placa, não me parece, só para encerrar, não me parece que é uma placa numa estátua que vai resolver. Eu vi muita gente sugerindo, não, porque coloca uma placa aqui dizendo que essa pessoa é traficante de escravos e pronto, contextualiza. Eu não entendo contextualizar desse jeito. Eu acho que uma placa ainda é pouco para poder dar a real dimensão do que é aquele processo. O que foi o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas? Quantas milhões de pessoas? Qual é a participação desses indivíduos? Isso tudo vai caber numa placa? Então, acho que é um pouco por aí. Professora Josimeire, quer comentar as outras perguntas? Sim, talvez eu não faça como você, professor Carlos. Eu estou chamando de Carlos e ele está me chamando de Não tem professor. problema, não. Então, mas talvez eu não faça como você, mas é porque tem várias. Mas eu queria, talvez na minha resposta, eu converse com várias coisas que foram apresentadas, várias questões, comentários aqui. Eu queria começar por um que é o da Silvia. Eu não sei se a pronúncia está correta, se é Pantoja ou Pantorra. Ela falou assim: há de se enegrecer não somente as narrativas que contemplem, de fato, a memória do povo negro em bens patrimoniais e musealizados, como enegrecer o corpo técnico que trabalha nos espaços de memória. E aí tem uma outra, tem uma pergunta anterior, de alguém que perguntou se a gente considera possível, estou tentando localizar, se a gente
considera possível tratar da memória, isso aqui, ó, Camila. Vocês consideram possível reelaborar a noção de memória e patrimônio a partir de outros sistemas filosóficos que não eurocêntrico e ocidental? E a Simone Assis me provocou aqui, agradeço a pergunta, viu, Simone? Ela estava falando sobre que é importante ampliar as considerações sobre patrimônio imaterial também, como as congadas. Ela fez uma pergunta, eu estou fazendo como afirmação porque eu acho que partiria dessa afirmação. Porque a gente tem para o efeito do que a gente está tratando aqui, acho que não é o caso da gente colocar aquela falsa questão sobre patrimônio material ou imaterial. Inclusive, tem especialistas, eu não sou tão especialista quanto essas pessoas, que lidam com essa experiência de trato e de defesa do patrimônio como um patrimônio, sem fazer essa distinção, porque as coisas, inclusive, dialogam, né? O material tem muito do que se chamaria de imaterial e vice-versa. Tem uma materialidade também nas experiências que são ditas como, né, como imateriais, enfim. As congadas são, por exemplo, talvez sejam uma boa forma da gente observar isso. Mas o que eu queria voltar a conversar aqui um pouquinho, e tem algumas outras perguntas que me pedem, que me levam a falar um pouco do que eu queria comentar, e por meio desse comentário tentar tratar disso que vocês estão propondo para o diálogo, que é sobre algumas experiências que a gente tem vivenciado aqui em Belo Horizonte. Aí eu peço licença para falar do local aqui, mas para falar das outras, né, de maneira mais ampla. A professora Ana Flávia, pediu para eu falar sobre uma experiência que nós tivemos aqui, que diz respeito a uma experiência de luta bem viva, em defesa da permanência da dona Vilma no terreno dela. Na imagem que foi para o card, ao lado da minha imagem tem a imagem de um grafite que foi feito em 2018, se não me engano, num processo de luta em defesa de muitos devem conhecer a história da Dona Vilma. Eu queria então começar falando dessa história. Aparentemente, essa história não teria nada a ver com o tema que a gente está conversando aqui, mas ela tem profundamente. Então, a Dona Vilma, ela é uma mulher, uma senhora, uma pessoa queridíssima, inclusive. A gente se tornou muito próximo, a Heloísa, que é a filha dela e dela, né? Nós somos muito próximos mesmo. A gente se considera hoje família, posso confessar isso aqui. Mas a Dona Vilma, me aproximei dela na ocasião por conta da pesquisa, né? A Heloísa falou: minha mãe conhece muitas histórias, minha família está aqui, nesse mesmo lugar, há muitos anos, há muitas décadas, e minha mãe adora falar sobre essa história da família dela, do pai, etc. Eu não vi uma mulher de 70, eu acho que 4 anos, ela completou há pouco, semana passada, eu acho, e ela nasceu no mesmo lugar em que ela reside. E a história dela, ela é a caçula de uma família de 10 filhos, de uma família negra, é, cujos pais vieram do interior de Minas Gerais. O pai dela atuou como trabalhador da prefeitura de Belo Horizonte, na década de 20, e por meio desse trabalho, os familiares, por parte da mãe da dona Vilma, já estavam naquele território antes da década de 20, provavelmente nos primórdios mesmo da construção da cidade. Então, é uma família que faz parte daquelas, parecidas com aquelas que eu entrevistei lá, que deu origem à minha pesquisa de doutorado, enfim. Então, a dona Vilma me contou a história de vida dela. Isso foi em 2015, se não me engano, e ela, na ocasião, ela falou para mim assim: nossa, eu estou muito assustada porque a gente recebeu uma ordem de despejo da prefeitura, né? E a gente ficou impactado com aquela história, e a partir daí, a gente, né, ela contou a história da família, entendi que era uma família negra, e que naquele bairro, que hoje é um bairro considerado, é um bairro enobrecido, né, o bairro São Pedro, do lado da Savassi, para quem conhece Belo Horizonte, é uma área bem considerada bem de gente rica, não, uma área nobre, na região centro-sul de Belo Horizonte. E a dona Vilma atualmente é uma das poucas casas, né, uma das poucas famílias, acho que se não a única, que permaneceu no território que se tornou hoje um bairro com muitos prédios assim de alto padrão, né, considerado alto padrão, etc. E tem a casa dela lá. Então quem passa, olha ali, lê automaticamente que uma família negra que mora ali, né, se vira as pessoas entrando, só pode estar invadindo aquele terreno. O fato é que o pai dela comprou aquele terreno da prefeitura, resumindo a história, e ela estava sofrendo uma ordem de despejo, e anos depois, alguns anos depois, essa ordem
meio que se concretizou, e eu tinha feito uma pesquisa, né, ela participou da minha pesquisa como sujeito de pesquisa, e aí, por meio das investigações que eu estava fazendo, por meio enfim, dos outros documentos, nos arquivos, eu percebi que talvez fosse possível, de alguma maneira, que esse trabalho de pesquisa histórica contribuísse para fortalecer a luta, né? Então, a gente precisava de alguns caminhos que fortalecessem a atuação pela via jurídica, por exemplo, né? É, por meio de documentos. E aí a gente conseguiu fazer isso, era um grupo de pessoas que se engajaram nessa luta, algumas delas acho que estão participando aqui dessa live, eu não sei se a Heloísa está por aí, mas tem uma arquiteta que é a Alisandra Silva, né, que produz um trabalho muito importante de pesquisa sobre racismo na produção do espaço também em Belo Horizonte, enfim, foi um grupo de pessoas, né, de advogados, gente de vários campos de atuação que se juntaram e a gente fez um movimento que foi se ampliando de sensibilização da opinião pública, porque o que a gente descobriu é que, no fim das contas, o que a dona Vilma contava, eu nunca coloquei em xeque a história da dona Vilma, então a narrativa oral é o ponto que eu estou querendo trazer aqui também. Mas, para efeito jurídico, precisava de documento, e os documentos, a legislação da cidade comprovava item por item tudo que a dona Vilma falava, e ainda assim, resumindo, a dona Vilma ainda corre risco de perder o imóvel dela. A gente ainda está numa luta para conseguir evitar que isso aconteça. Mas o que acontece dessa história da dona Vilma e da importância de garantir que ela esteja no território? Primeiro que é o desejo dela, né, da família. Se o desejo mudar também é legítimo, né? Mas é o desejo dela porque ela constrói a narrativa da história da vida dela, o sentido para a vida dela naquele lugar onde viveu toda a família dela, várias gerações da família dela. Então, no mínimo, essa cidade que está querendo expulsar a dona Vilma do território dela deveria reconhecer, não sei se publicar, né, em termos públicos, com os trâmites públicos, mas o signo daquele lugar ali como um espaço da memória, no mínimo da memória dos trabalhadores negros operários de Belo Horizonte. Aquilo ali é um espaço de resistência muito grande, não deveria ser tratado da maneira como está sendo tratado. Ela, dona Vilma, não deveria ser tratada dessa forma, né? Então, eu estou trazendo essa história porque quando alguém perguntou assim, como que a gente faz para, se é possível tratar a memória, e né, o tema do patrimônio da memória a partir de outros referenciais não ocidentais, imediatamente a gente pensa assim, olha, sim, é possível por meio por exemplo, da nossa atenção ao que tem sido produzido pelos em África, né, pelos estudiosos em África, ou mesmo por meio da tradição oral, ou por outros caminhos que a gente academicamente já mais ou menos conhece, né? Mas eu acho que tem algumas outras possibilidades que a gente precisa ficar atento, de práticas de leituras que talvez a gente ache que não tem a ver com o acadêmico, e a gente descarta, mas que eu acho que são inovadores. Então, por exemplo, a gente está acostumado muito, como pesquisador, muitas vezes, eu acho que isso tem mudado, especialmente a partir de quando a gente tem sujeitos negros, né, sujeitos que são das comunidades tradicionais, dos povos indígenas e tudo mais, acessando a universidade. Então, esse olhar muda. A universidade, eu acho que tem muito a ganhar, né, em termos de reconfiguração da maneira como se constroem as epistemologias a partir da participação, né, desses novos sujeitos, né, como pesquisadores e tudo mais. Mas ainda tem muito uma tendência, por exemplo, da gente tratar. Eu vou fazer uma pesquisa sobre quilombolas, então eu vou lá no quilombo de Manso, por exemplo, né, eu acho que Manso não permite que isso aconteça, nem Luiz, que são quilombos aqui de Belo Horizonte, quilombos da cidade de Belo Horizonte, que se reivindicam como tal, foram reconhecidos como tal. Heloísa está aí. Heloísa, filha da dona Vilma. Dona Vilma fica. Mas então é muito comum, né, que a gente vai fazer uma pesquisa nos quilombos e a gente sirva-se do arsenal com o qual a gente foi educado a fazer pesquisa, né? Às vezes eu trato aquelas figuras ali como depoentes, ou né, a relação de produção de pesquisa ali é uma relação que reproduz as hierarquias, né? E eu não trato aquelas pessoas como produtoras de conhecimento junto comigo, de repente. E aí, por exemplo, eu vou para uma palestra, numa atividade que a gente estava fazendo ano passado, para conversar sobre memória e patrimônio, promovida pelo IEFA, né, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico aqui de Minas Gerais, IFMG, e aí a gente estava numa mesa, a convite, né, a gente convidou
Macota Kidoyalê, que é conhecida como Cássia Cristina, que é uma das macotas lá do Quilombo de Manso. É, e a macota, ela vai falar, e a impressão que eu tenho é que eu estou diante ali da autoridade de muita gente falando coisas, lendo a cidade de uma maneira extremamente rica e que, dependendo da maneira como eu trato aquilo, eu vou tratar apenas como uma fonte, um fragmento, e aí eu vou, né, sabe, eu ignoro completamente a riqueza daquilo ali, que eu não dou conta, inclusive, de acessar, e que eu preciso aprender a dialogar com aquilo, eu preciso me despir, questionar o que eu sei, inclusive, o que eu acho que eu sei, para dar conta de dialogar com aquelas outras referências epistemológicas que estão sendo oferecidas ali de uma maneira muito preciosa, muito generosa. Então, eu acho que assim, para a gente que é pesquisador, pesquisadora, é um aprendizado constante, né? A gente desconfiar do nosso olhar, inclusive, mesmo nós que nos entendemos como pessoas negras, mulheres e homens negros pesquisando, né? Eu acho que é um exercício importante, constante, assim, e que acho que dá um caminho. Estou encerrando, tá? Mas eu queria falar de algumas outras experiências. No campo, tem uma coisa que eu acho importantíssima que a gente aborde, assim, a relação entre como é que a gente trata essa mudança de percepção sobre patrimônio e tudo mais, né? E tudo isso, tudo que significa a maneira como as pessoas negras, enfim, ou as pessoas não brancas são representadas no que se considera patrimônio, né, por exemplo, no Brasil. Eu acho que, a conversa com a educação, com o campo da educação, e aí eu falo tanto da educação superior quanto da educação básica, é fundamental. E a gente tem provavelmente várias experiências aí muito ricas acontecendo Brasil afora e que a gente não tem luz sobre elas, né? É como se elas não existissem muitas vezes, e a gente precisa pensar sobre isso. É, eu participei de uma experiência 2 anos atrás também, em 2018, promovida pelo Programações Afirmativas da UFMG, um programa de formação de professoras e professores. E uma das minhas funções lá, a principal, era participar de uma parte do curso que eram atividades externas. E aí, muito inspiradas em uma experiência que tem em Porto Alegre, e tem experiências similares Brasil afora. Vocês podem ir colocando aí, porque a gente não conhece todas, mas eu acho que a gente precisa conhecer. Eu vi que Marcos Vinícius estava aí há pouco tempo, talvez mais alguém de Porto Alegre possa falar melhor sobre isso, possa escrever aí para a gente. E eu vou esquecer o nome exato do projeto, mas é um projeto que, se não me engano, chama-se Percurso Territórios Negros, ou Território Negro. E aí foi uma iniciativa, inclusive, do movimento negro em Porto Alegre, se não me engano, nos anos 90, que pressionou a prefeitura e conseguiu articular com arquitetos, com vários sujeitos, e eles construíram um percurso. Você conhece essa experiência, Carlos? Não sei se, se você já viu. Eles construíram um Falar. percurso mesmo. Na área central de Porto Alegre, vale muito a pena quem for a Porto Alegre, por favor, procure conhecer, que é muito importante essa experiência. Ainda não conheço Porto Alegre. Pois é. E aí o pessoal estabeleceu marcos, é, além de placas, criaram monumentos arquitetônicos muito interessantes, assim, fora dos padrões do que se considerariam monumentos. Trabalharam com espaços que eram, por exemplo, lá tem um lugar que, se não me engano, é o lugar do Pelourinho, né? Então, um lugar que de uma memória muito traumática para as pessoas negras na cidade, mas aquilo ali precisava ser representado de alguma maneira e inserido neste percurso. A Emília está falando que também existe no Rio, Paraná, Santa Catarina, tudo. Museu do Percurso Negro, exatamente, em Porto Alegre. E aí ressignificaram com símbolos do que era importante para representar a gente. Então, eu não vou lembrar o nome, né, mas tem um nome correto, me perdoe, mas é uma espécie de tambor lá com várias referências bem contemporâneas. E essa parte do monumento, por exemplo, ela é guardada por um senhor que é um ferreiro que mora em frente ao monumento, e aí ele sai da casa dele e vai lá falar para a gente aqui, ó, eu vou colocar a placa aqui porque vocês estão querendo saber, né, e tal. Eu sou a pessoa que cuida. Então a comunidade ali do entorno cuida desse patrimônio e assim tem vários marcos assim, de lugares, inclusive que seriam lugares de ausência, de esquecimento que as pessoas ressignificaram. Então, inspiradas nessa experiência e inquietas aqui com o que acontecia em Minas, com o que acontece, a gente propôs para o EPIR, né, que era esse curso de formação, um percurso em que a gente visitasse alguns espaços que não são reconhecidos
pela população, pela sociedade, como espaços de referência da população negra, não tem um monumento ali, não tem uma placa necessariamente, mas a gente visitou também espaços que tem, que são esses monumentos, né? E aí a gente, com os professores, e a proposta era que os professores e professoras experienciassem aquilo ali, aquele percurso, e exercitassem o olhar de indagar nas próprias experiências, nas próprias localidades onde atuavam, e assim, de repente, construir experiências similares com os estudantes, sobre onde é que eu vejo ou que eu não vejo representações da população negra na cidade. Isso foi uma experiência muito importante para muitos de nós, assim, sabe? Nos ensinou muito, assim. A gente visitou, por exemplo, um lugar que não é tido como patrimônio, mas que inclusive tem uma guarda de Congado lá, viu, Simone? Que é o bairro da Concórdia, aqui em Belo Horizonte. Numa outra live eu falava sobre o bairro da Concórdia, que eu considero um grande quilombo. Por coincidência eu nasci lá, mas eu não tenho tanta relação com esse lugar. Mas ele sempre me chama. E no bairro da Concórdia a gente visitou lá é, a guarda, eu acho que é de São Sebastião que chama, mas é também a sede de um centro de Umbanda. E é onde mora, ou onde atua, a rainha Conga do estado de Minas Gerais, que é a rainha Isabel Cassimira, a Belinha, que é para a gente uma autoridade assim, muito importante, assim, né, muito representativa de muitas coisas. E eu não consigo descrever o que aconteceu naquela experiência ali, porque é mais do que você olhar para um patrimônio, para uma estátua, para um monumento de pedra e cal, como o povo fala, e para a materialidade apenas, ou mesmo olhar para aquele espaço ali, né, de alvenaria, mais simples, é mais do que você estar ali contemplando, é uma vivência da experiência do que significa ser negro nessa cidade, do que significa ser negro nesse país, e tem experiências ali que ultrapassam o que a gente considera como razão. E aí eu acho que são experiências que nos ensinam caminhos de construção de formas de falar sobre o patrimônio, sobre a memória né, da população negra no país, enfim, que também são, eu acho que são fontes, sim, de muito conhecimento, tem ali acessar ali um lugar como o espaço lá onde a Belinha atua é uma coisa assim, é uma fonte muito inesgotável de conhecimento. Se a gente sabe abordar, se a gente sabe reverenciar e lidar com aquilo, se a gente se abre para aprender. E aí eu queria então trazer um pouco dessas experiências para dizer disso, dessas possibilidades junto à educação, mas eu queria finalizar reiterando uma coisa que eu comecei a falar lá no início da live, que tem a ver com o que eu acho que é importante reiterar. Alguém falou que vocês têm Camilo, Vanderly Camilo, vocês percebem que há uma política pública de apagamento de uma memória negra brasileira, na medida em que o Estado manipula essa memória, sim, claro. Por outro lado, não consigo conceber que a gente simplesmente, eu sei, imagino que não seja isso que você está propondo, viu, Vanderly Camilo, mas eu acho muito fundamental que a gente entenda que poder público precisa se comprometer radicalmente com uma coisa que é direito nosso e que é importante para a cidade, que é importante para o país. Ela não é alguma coisa que diz respeito apenas à população negra, apenas ao direito da população negra à memória. É isso. E o que isso significa para a cidade que eu quero, para o país que eu quero, para o tipo de política pública que eu estou, para o tipo de democracia que eu estou dizendo que eu estou construindo aqui, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante que a gente direcione, sim, para o poder público esse chamado à responsabilidade. Eu falava das duas exposições de que a gente participou por iniciativas de órgãos do poder público, mas iniciativas que a gente espera, inclusive, que sejam sem falsa modéstia, sem uma pretensão descabida, muito pelo contrário, que a gente entende que são experiências para tratar, por meio de uma exposição, por exemplo, como a que tem no Museu Histórico Abílio Barreto, que quem é de Belo Horizonte deve ter ouvido falar, chama-se 1D. A gente produziu essa curadoria, foi uma curadoria em parceria com a jornalista Simone Moura e uma equipe de profissionais negras e negros que a gente sugeriu como curadoria, produzimos junto com a equipe do museu uma exposição
que em outros tempos era talvez impensável, porque se partia da noção de que não tinha acervo para tratar dessa, né, para fazer uma história da população negra ou da presença negra em Belo Horizonte por meio de uma exposição. E aí foi uma construção muito rica, muito difícil, mas muito importante, que a gente espera que seja um norte, que ela não se encerre em si, né, naquele ato da exposição, ela fica aberta ao público até 2020, esse ano, não sei se com a pandemia vai estender, se alguém tiver interesse depois da pandemia se ficar aberta, assim, acho que é muito legal dialogar com essa experiência, assim como uma outra exposição que foi que a gente construiu menor, sobre questionando o território, o monumento Palácio da Liberdade. Para quem veio em Belo Horizonte, sabe que o Palácio da Liberdade está numa região que era o centro do poder mesmo, da administração pública, quando a cidade foi criada. Hoje tem os circuitos culturais no entorno, sobre os quais, inclusive, a gente tem muito que conversar, não é agora, enfim, porque tem uma participação ali das iniciativas privadas, enfim, mas, por exemplo, tem um Museu da Vale nesse mesmo circuito. Mas o Palácio da Liberdade, ele integra o circuito Liberdade, circuito cultural. E as pessoas, ele recentemente foi reaberto para visitação da população. Aquele espaço é um espaço tido como um espaço para se contar justamente a história dos governadores. Não se pensa, não se admitia, né? A gente teve retornos muito importantes assim a partir dessa experiência de pessoas que se sentiram profundamente incomodadas com a experiência da exposição, que foi uma exposição com 5 banners em que a gente convidava as pessoas a pensarem, por exemplo, que houve trabalhadores negros participando da construção daquele espaço, que houve mulheres negras trabalhando ali também, ou será o que mais que elas faziam ali? Como que elas usufruíam daquele espaço? A gente convidou as pessoas a pensarem nos signos arquitetônicos que estavam envolvidos ali naquela construção, e que diziam respeito a conhecimentos ancestrais africanos. A gente reconheceu ali adinkras, né? Né? Então, assim, isso para as pessoas é alguma coisa inconcebível, porque aquele espaço não foi construído para narrar isso, mas ele também pode narrar isso, né? Então, assim, é uma coisa muito difícil de enfrentar, por exemplo, a pressão da população rica que está no entorno, as pessoas ali de tendência mais conservadora, aliás, muito conservadora, que vão resistir àquilo e vão pressionar os poderes públicos para que não tenha uma ação como essa ali naquele espaço. Por outro lado, a gente tem depoimentos dos educadores e educadoras que atuaram lá, especialmente com escolas públicas, de relatos assim, muito importantes de crianças negras se reconhecendo ali, dos próprios educadores e educadoras tomando aquela exposição simples como um artifício no processo de condução ali, da mediação da visita, e muito encantados com essa possibilidade e com os caminhos que ela abria, inclusive, para que se trabalhasse junto às crianças uma relação com o patrimônio e com a memória que não fosse essa só do espectador que está lá, para quem não, supostamente aquele prédio não diria muita coisa, né? Então, eu acho que é só para compartilhar experiências, porque eu acho que é legal é importante a gente ampliar os olhares para o que está no entorno do que a gente está fazendo também. A gente Claro. tem uma experiência de, por exemplo, desse conhecimento ancestral ali muito viva nas comunidades de Congada, nos quilombos, né, assim, e aí eu acho que a gente esquece de olhar para isso como essas fontes também de conhecimento, de construção de conhecimento. Falei muito, certo? Eu queria aproveitar, na verdade, essa discussão para poder retomar algumas perguntas aqui que surgiram. Por exemplo, eu tinha perguntado a que interessa a conservação desses monumentos e qual contexto foi inserido, e a pedido de quem. Eu acho que a gente até, nesse processo aqui Falou um pouco. de, dessa live, a gente tocou em alguns desses pontos, como essa memória. Porque, vejam, na grande maioria dos casos, pelo menos os casos que eu ouço, essas homenagens elas chegam a posteriori. Embora todos esses homens fizeram um esforço durante as suas vidas para deixar esse legado. Esse é o legado através do qual eles gostariam e queriam ser lembrados. Eu, durante essa apresentação aqui, esse debate, falei muito sobre a figura do Pereira Marinho, mas tem outras. Se a gente for investigar a história, eu estou falando aqui, me permitam novamente sair de Belo Horizonte e voltar para Salvador,
Eu acho que todos os colegas aqui nessa live têm experiências em suas cidades. Eu acho que todo mundo tem uma contribuição, tem algo a falar sobre um monumento em sua cidade que presta homenagem a uma figura que, de alguma maneira, é complexa e que precisaria ser melhor problematizada. Mas, além disso, além do Joaquim Pereira Marinho, a gente tem um outro caso que é estudado por um colega nosso, Cândido Domingues, professor na UNEB, que é o caso de um outro traficante, chamado Teodósio Rodrigues de Farias. Esse cara dá nome, para quem conhece Salvador, a famosa Igreja do Bonfim. A igreja, em frente à igreja tem uma praça, e o nome da praça é Praça Teodósio Rodrigues de Farias. Porque esse cara, ele teria prometido levar uma imagem do Senhor do Bonfim para essa igreja, se ele se salvasse de uma dificuldade durante a travessia. E ele conseguiu isso, colocou a imagem do Senhor do Bonfim na igreja, depois a igreja, enfim, ficou pronta, e ele está enterrado no interior da igreja. Quando você entra pela porta principal da igreja do Bonfim, está lá uma lápide enorme do Teodósio Rodrigues de Farias. Quer dizer, essa discussão, ela está permeando outros espaços. Esses caras fizeram um esforço grande de recuperar, de criar essa memória. O que a gente precisa agora é colocar essa memória em debate coletivamente, porque parece que a discussão sobre patrimônio, que eu estou pensando nessa perspectiva dos monumentos, parece que não, vocês vão apagar a memória coletiva desse personagem. E não é o caso. O que a gente tá fazendo é colocando essa memória coletiva em debate. Essa é a memória que foi construída a respeito desse cara. Mas esse personagem tem uma história muito mais complexa que também precisa vir à tona. É por isso que um espaço, seja um museu da escravidão, como os colegas propõem, ou enfim, um outro tipo de solução para essa questão dos monumentos, ela passa fundamentalmente, e eu concordo inteiramente com o Josi, não vou chamar de professora Josimeire, não, vou chamar de Josi, concordo inteiramente que é pressionar os poderes públicos nesse sentido. Eu acho que é uma das nossas funções como historiadores também. Poder, através das nossas pesquisas, dos nossos estudos, poder pressionar ou ajudar na implementação de políticas públicas que tenham como objetivo justamente rever esse tipo de situação, esse tipo de homenagem que funcionava dentro do terreno da normalidade. Então, acho que esse é um ponto. Então, acho que acaba respondendo esse aqui. Deise Manoel, isso é uma discussão acerca da memória de Salvador a partir dos monumentos históricos. Bom, veja, naturalmente, os movimentos sociais, os movimentos negros, o ativismo negro tem discutido, tem problematizado, é claro. Como historiador, a gente não está inventando, como eu falei, nem começou domingo e nem começou com os historiadores. É importante marcar isso. Não é a gente que está comandando esse processo histórico, sabe? Ele está aí, ele está vivo. E ele está acontecendo em várias frentes, em diversos momentos, quando a militância, por exemplo, briga para colocar uma estátua de Zumbi dos Palmares no centro histórico. E isso é a militância fazendo uma discussão sobre a memória que também o centro histórico tem que ter. Que não é a memória apenas da escravidão, do pelourinho, mas uma memória da resistência dessa população. A resistência que pode ser datada dos séculos XVI ou XIX, mas que também avança século XX e século XXI. Então, esse é outro ponto importante. Agora, eu não sei, eu não saberia realmente responder se há alguma coisa mais elaborada nesse sentido aqui em Salvador, porque essa é uma discussão que ela surge, depois ela se esvanece. E se esvanece, entre outras coisas, justamente porque a cidade não quer discutir. E eu acho que essa oportunidade, essa janela de oportunidade que se abriu, tem que ser aproveitada pelos movimentos sociais, pelos historiadores, justamente nesse sentido, de aproveitar essa chance para a gente colocar a história de Salvador em debate, em revista. Inclusive, para dizer, um colega meu falou recentemente, inclusive para dizer que em algum momento a cidade de Salvador achou
que aquele indivíduo era digno de homenagem e depois, em junho de 2020, a cidade de Salvador disse que não era mais. Isso também faz parte desse movimento histórico, sabe? Não, a história é dinâmica, a história não é estátua, não é a retirada da estátua de um espaço para outro que vai criar um apagamento da história. Essa me parece uma visão pouco hermética, um pouco fechada, inclusive da própria estátua, que está ali cheia de significados. Ela está ali onde ela se encontra. Tudo isso tem significações. Cabe a gente desconstruir essas significações e tentar construir novas abordagens. Bom, Simone de Assis, acho que Josi já falou. Tem uma coisa que eu ouvi durante a discussão da live que eu acho importante. É, eventualmente a gente toca no tema de Rui Barbosa e o que ele queimou, a documentação, etc. É importante dizer que Rui Barbosa não queimou a documentação sobre a escravidão, senão nós, a maior parte de nós historiadores que trabalhamos com a história da escravidão, não teríamos como construir dissertações de mestrado e tese de doutorado. Então, essa é uma coisa. Só que o que Rui Barbosa, de fato, destruiu, essa documentação, inclusive, ela causa um problema. E qual é o problema dessa destruição? É que a gente não pode estabelecer políticas de reparação baseadas nessa documentação. Eu vou dar aqui um exemplozinho pequeno. Na Inglaterra, eles estão fazendo um projeto enorme, já foi publicado, inclusive, tem um website, que é basicamente um banco de dados sobre todo mundo que tinha escravos no Caribe britânico, é que eu estou falando particularmente na Jamaica, até 1838. Eles fizeram um grande banco de dados sobre isso. Todo mundo que acabou, e os senhores escravistas da Jamaica receberam uma indenização do governo inglês após o fim da escravidão na Inglaterra e nas suas colônias. Esse tipo de coisa, na verdade, e aí vamos usar isso ao contrário, esse tipo de informações que a gente poderia ter a partir dessa documentação que foi destruída poderia ajudar, inclusive, no fomento a políticas públicas de reparação para a população, porque a gente saberia exatamente quem, às vésperas da abolição e durante os períodos anteriores, tinha cativos. Então, esse também é uma coisa importante de falar. Deixa eu ver aqui se eu vejo outras perguntas. Considerações patrimônio material. Delba pergunta se pensar podemos pensar em patrimônio cultural que deseja narrar ou representar uma vitória da branquitude. Bom, eu acho que a professora Josimeire acabou. Falei, professora Josimeire, de novo. Já respondeu um pouco dessas questões, mas sim, na medida em que esses passos museus, eu vou responder aqui, depois eu vou passar para Josimeire, mas tem uma dimensão de colonialidade nos museus, né, que a gente precisa questionar. E isso é importante. Então, quando Delba fala sobre uma vitória da branquitude, eu também estou pensando aqui numa vitória de um projeto colonial que tinha se estabelecido e que vem sendo questionado. Por exemplo, eu, na minha tese de doutorado, eu trabalho com a região que os portugueses chamavam, no século XVIII, de Costa da Mina, né, que compreende hoje partes do Togo, do Benin e da Nigéria. Em 2015, quando eu visitei o Benin, durante pesquisa para o doutorado, eu tive a chance de visitar vários museus. Fui na antiga capital do Reino da Daomé, visitei os seus museus, e todos aqueles ali são espaços não são museus estáticos. Eles também estão contando uma história, sabe? A disposição dos objetos, como eles estão lá, as paredes dos museus, dos museus, ou do Museu de Abomey, que é a capital do antigo Reino da Daomé, está lá marcando as vitórias daomeanas sobre seus inimigos. Quer dizer, todo aquele espaço que constitui um museu
em Abomé, também é um espaço que conta uma história que ajuda a reforçar uma memória histórica dos povos que faziam parte do antigo reino da Daomé, particularmente os Fões, a respeito do reino da Daomé. Obviamente, essa memória é vista, ou essa história é vista diferentemente a partir dos diferentes grupos, né? Um grupo que é escravizado não vai olhar para aquele monumento, vai olhar para aquelas paredes e enxergar da mesma maneira. Pois bem, há 3 anos eu tive a chance de ir no Museu do Quai Branly, em Paris. E é chocante a quantidade de objetos do antigo reino do Daomé que você encontra naquele museu. Que foram podemos dizer que foram retirados à força, foram roubados. Talvez seja a melhor expressão para utilizar. É forte. Uhum. Saqueados. Seria até melhor. Durante a invasão francesa do antigo reino da Daomé, já no final do século XIX. Eles estão lá, mas eles não são apenas objetos de arte. É por isso que quando a gente faz essa discussão, eu não sou especialista em museus, naturalmente, estou falando aqui da perspectiva do historiador. Mas quando você entra naquele museu e você vai passando pelas suas sessões, e aí, particularmente para mim, quando eu chego na sessão que fala sobre o antigo Daomé, o atual Benin, e você olha aquilo ali, ele não é só a beleza no antigo reino do Daomé. Aquilo é um monumento ao colonialismo francês. Eles estão dizendo a partir daqueles objetos do que é retirado. O trono do rei, que está um dos vários tronos dos reis da Omé que se encontra ali. Aquilo ali, em grande medida, é um recado da Sim. potência imperial colonial francesa que no final do século XIX, invadiu, conquistou o antigo reino da Omé. Então, é importante pensar também nesse processo de descolonização dos museus. Eu sei que pode estar parecendo atravessado, mas não é não. Isso tem a ver com a nossa conversa. Se a gente não consegue descolonizar os museus e repensar disposição dos objetos através desse espaço, como essa história é contada dentro do espaço nos museus. E um artigo que é muito, e um outro tema que é muito importante, mas não acho que não vai caber no espaço dessa live, que é o retorno desses objetos aos seus países de origem. A gente, se a gente não começa também fazendo esse processo, a gente acaba entrando dentro desse mesmo jogo. É questionar mesmo. É fazer o debate sobre o porquê está ali, daquele jeito, etc. Para quando, por exemplo, a gente resolver fazer um museu da escravidão, que eu espero que seja uma proposta levada a sério pelos poderes públicos, e aí entra o papel dos historiadores, né, de incentivar esse debate, que a gente consiga fazer consiga trazer mais elementos para o estabelecimento dessas políticas públicas no Brasil, mas também em outras partes. Acho que a gente pode contribuir de diferentes maneiras. Jô, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, sobre isso eu não tenho a acrescentar, não. Concordo muito com o que você está trazendo, Carlos. Eu queria fazer uma pequena sugestão, inclusive eu já falei demais, né? Eu queria fazer uma pequena sugestão. Quando vocês estavam conversando sobre Salvador, não sei se vocês conhecem, tem uma experiência muito interessante, participação da professora Gabriela Gaia e outras arquitetas negras. A professora Gabriela atua aí na UFBA, né, inclusive, na FAUFBA. E tem outras arquitetas de outras regiões do país nessa iniciativa, se eu não estou enganada, acho que sim. É porque tem também um outro coletivo que chama-se Terra Preta, e do qual a professora Gabriela participa. Mas tem aí, elas fazem, tem um perfil delas aqui no Instagram, eu acho que deve ter também no Facebook, se não me engano, e tem um podcast que elas fazem, que eu não sei se elas estão discutindo exatamente as questões que vocês estão trazendo aqui, mas eu acho que vale muito a pena para pensar as cidades como um todo, né? Esse trato dessa conversa que a gente está falando, da experiência dos corpos negros na cidade, a historicidade dessa experiência, elas tratam isso de uma maneira muito rica. Queria sugerir, eu estava aqui tentando encontrar.
os links para passar, colocar aqui, mas não deu tempo não. Mas quem puder, pesquisa, por favor, quem tiver interesse, chama-se Corpo, Discurso, Território. Acho que aqui no Instagram tá corpo.discurso.território. E tem o podcast, eu recomendo fortemente, assim, que é um espaço assim para ampliar essa conversa. Acho que é importante. Não, é bacana porque essa discussão que a gente está tendo aqui, é, memórias da escravidão, mas também da liberdade, patrimônio, racismo, ele é todo permeado por um conjunto de iniciativas. Já que tocou novamente na cidade do Salvador, minha amada, outra coisa que é importante destacar, a gente precisa ainda, e eu acho que é uma coisa que é urgente, estabelecer circuitos, como você tinha mencionado na sua fala, agora na segunda parte da live, circuitos da gente negra em Salvador. Por exemplo, Sim. exceto por uma parte dos historiadores e os interessados no tema, você pode passar ali na região do Pelourinho e não saber, especificamente na ladeira da praça, e não saber que a revolta dos malês começou por ali. Uhum. Sabe? Eu acho que é muito nesse sentido que essa discussão ela é bem-vinda. Do ponto de vista do debate, sabe? Das posições, independente das posições favoráveis ou contrárias, eu acho que ser a favor, ser contra é menos complicado do que o tipo de argumento para ser a favor, ser contra, sabe? Para mim, o grande nó da questão é uma relação excessivamente patrimonialista com o patrimônio, sabe? Então, parece que você está desacralizando aquele objeto, aquela estátua, aquele monumento. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que desacralizar nossa função, é isso. E é problematizar porque as coisas estão. Quem foi que fez a pergunta aqui, só para poder retomar? Deixa eu dar uma olhada aqui, que foi Delba. O contexto desses monumentos, a quem interessa a conservação e a pedido de quem? Acho que é a nossa função fazer isso. É a nossa Sim. função fazer um debate público e chance através dessas lives, mas também no debate nas redes sociais, de fazer intervenções públicas sobre essas questões, sobre o apagamento dessa memória da população negra que está presente pelas cidades do Brasil, não se restringe a Salvador ou ao Rio de Janeiro, e nem se restringe a isso que acredita que são os grandes patrimônios, sabe? O centro histórico da cidade de Salvador, ou no Rio de Janeiro, o Cais do Valongo, que é um Uhum. patrimônio que faz parte dessa memória. Aliás, é importante dizer que eu ainda não mencionei, a gente tem um inventário dos lugares de memória da escravidão e do tráfico de escravos que foi produzido e da história também da história africana no Brasil. Foi produzido em 2013 com a colaboração de colegas de várias universidades no Brasil, produzido pelas professoras Hebe Matos e Marta Abreu, e esse documento está disponível, acho que no site da Universidade Federal Fluminense, se eu não me engano, eu estava com ele aberto há pouco, que é uma outra possibilidade de você ver esse conjunto de locais, de lugares de memória. E para a gente também sair um pouco dessa coisa dos grandes espaços de memória. Por exemplo, sei lá, Sociedade Protetora dos Desvalidos, que tem sido estudado por um colega nosso, Lucas Campos, também é um espaço, uma associação de ajuda mútua entre seus membros, que eram homens negros, sabe? Todos esses espaços, Rosário, Igreja do Rosário dos Pretos, em Salvador, mas os quilombos urbanos de Minas Gerais, ou esses caminhos que está sendo feito de gente negra no Rio Grande do Sul, enfim, iniciativas em Pernambuco, etc. Eu acho que a gente tem um caminho aí para seguir, me parece. Sim, sim. Bom, o professor Deri Santana comenta que a criação do Quebranli, o museu, foi permeada pelo debate da devolução
das obras africanas. Atualmente, o debate sobre a importância de descolonizar os museus vem ganhando força. Exatamente, que é um debate que tem sido feito em todos os... em várias nações que tiveram... que estabeleceram o colonialismo no continente africano entre fins do século XIX e o início do século XX. É óbvio que ela não é uma discussão fácil. E ela não é discussão fácil porque ela está incluída além dos projetos coloniais. Você tem uma discussão aí que é muito marcada por essa ideia da arte, do patrimônio, se a arte é universal, ou se a arte pertence às pessoas, ao povo que a produziu, etc. Eu não vou dar conta desse debate aqui, mas eu acho que ele também permite pensar essa coisa dos monumentos, porque uma das propostas que é a proposta da não destruição, né? Depois que as pessoas entenderem que a gente não está promovendo quebra-quebra dessas coisas, mas está pedindo, mas está clamando a discussão. Embora também eu acho que a forma como a história se movimenta não está sob o controle dos historiadores. É importante também dizer isso, né? Como se a gente tivesse controle de como isso vai se movimentar. Eu acho que os historiadores de Bristol não tinham a menor ideia que há 2 domingos a estátua do Edward Colston ia ser levada ao chão, ia ser jogada no rio, que, aliás, depois a prefeitura retirou e colocou vai colocar num museu devidamente contextualizado. Mas também retirar do local, colocar no museu e não dar o real contexto desse monumento também não serve de muita coisa. Se a gente ignora e simplesmente ignora essa dimensão, não, vamos retirar a estátua, e essa estátua vai ser recolocada num outro museu para contemplação, que às vezes me parece muito que esses monumentos têm essa dimensão contemplativa, né? Se você vê, e a forma como eles são produzidos é contemplativa realmente, então são homens viris. A professora Ana Lúcia Araújo disse em uma dessas dela, professora da Universidade de Howard, nos Estados Unidos, sempre viris, às vezes montados num cavalo, às vezes cercados por crianças, etc. E é isso, é uma imagem que eles querem construir, essa imagem que as pessoas passam. Eu nasci, por exemplo, no Hospital Santa Isabel, que é o hospital onde tem a estátua do Pereira Maranhão, né? E estudei uma boa parte da minha vida naquela região ali. E você passava por ali e não tinha a menor ideia de quem ele era até começar a estudar. Então é isso. Eu acho que ela é um pouco mais complexa do que essa questão. Mateus pergunta o que nós achamos das casas grandes, dos antigos engenhos de açúcar, das antigas fazendas onde se mantinham pessoas escravizadas. Igrejas, o que vocês acham desses lugares estarem abandonados sem serem cuidados? E o professor Cândido Domingues, o Museu Colonial construído por Leopoldo II na Bélgica foi todo reorientado após críticas sociais. As peças mais criticadas ficaram em uma sala para se pensar a própria crítica e aceitação da direção. Gente, temos um problema. A live já vai acabar de novo. Bom, vocês acham que a gente faz uma... para pelo menos fechar? O que é que vocês acham? Pode ser? A gente fecha aqui e recomeça? Temos quantos minutos, Carlos? Não dá tempo, tem 1 minuto e meio. A gente chama outra live, né, para finalizar pelo menos essas questões? Não sei. Pronto. Acho que vale a pena. Acho que a gente pode fazer isso. Então eu vou encerrar essa live aqui e a gente abre uma outra só para poder fazer a discussão, responder essas últimas questões, tá bom? Fiquem por aí que daqui a pouco a gente volta, gente. Obrigado.